Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Bárbara, faço vídeos de vários temas, dentre eles, né, tô fazendo mais vídeos falados sobre a faculdade e, no caso, sobre a Unesp do campus de Botucatu. E o meu curso, né, que eu faço medicina, e muitos de vocês perguntam, né, tem dúvidas sobre prova, como é, que era uma coisa que eu também tinha dúvida, né, de como funcionava, nota, como que eram os trabalhos, as provas, e aí hoje eu vim falar um pouquinho de vocês como que é a avaliação, as provas nos primeiros anos da faculdade. Eu vou começar falando um pouquinho mais do que ocorre geralmente, né, que são as provas dos eixos da parte, né, biológico, morfofuncional, fisiopatológica. E se você também tem algum interesse em saber o que aconteceu com o currículo da Unesp, que mudou recentemente, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o currículo novo. Vou deixar aqui em cima para você assistir. E nele eu explico um pouco, né, como é que tem funcionado, porque, como eu vou falar agora pra vocês, a gente não tem prova específica de fisiologia, prova específica de embriologia, a gente tem provas por módulos. Então, na prova do módulo, a gente tem as questões sobre fisiologia, embriologia, histologia, anatomia teórica, tá? Do sistema que a gente tá vendo, né? Tipo, se for o sistema circulatório, as questões são dele, se for de geniturinária dele, esse tipo de coisa. Geralmente essas provas teóricas são feitas nos computadores da faculdade, né? A gente vai lá, é dividido, e a gente responde lá. A quantidade de questões varia, mas em média umas 50 questões. E o tempo também varia, né? De acordo com a quantidade, mas se eu não me engano, é em média umas 2 horas para resolver essas questões, 2 horas e meia. Eu não me lembro exatamente, mas é basicamente isso. E aí a quantidade de questões varia de acordo com o tempo da matéria, né? Na maioria das vezes a gente tem mais fisiologia, então mais questões são de fisiologia, né? E aí o número de questões vem, né, com a quantidade de horas que a gente teve da matéria. Além da prova teórica, a gente tem a prova prática nesses módulos, né? Principalmente no primeiro ano, né, que a gente tem basicamente toda a anatomia, e aí nessa prova prática também tem as questões de histologia, questões de embriologia, mas praticamente toda a prova é só de anatomia, né? E como funciona? A gente vai lá pro laboratório de anatomia e as peças estão marcadas com o número. A gente recebe a folhinha com os números e aí a gente tem que colocar na frente a estrutura. E aí também, nisso também tem algumas fotos de histologia, né, de lâminas impressas, lâminas de embriologia também. E aí a gente senta nas mesas, né, em média são 50 peças, 50 mesas, e a gente vai preenchendo tudo. E aí a gente vai rodando, né, tipo, a gente senta nas mesas, se distribui, e em média, vamos por 1 minuto? Não lembro exatamente quanto tempo era, gente, foi ano passado. Mas aí fica lá 1 minuto, e aí o professor fala 1 minuto, aí a gente tem que ir pra mesa seguinte. Tem uma ordem, né, pra gente seguir nas mesas. E a gente faz isso durante todo o período e vai escrevendo os nomes nessa folhinha e entrega. E aí são peças que estão marcadas, né? A gente tem que colocar o nome da estrutura, sei lá, do acidente ósseo, se for. E aí nas de histologia também, né? A gente tem que, sei lá, colocar o tipo de célula que etc, gente. Aí vai da criatividade do professor. Mas é basicamente isso, né? Eu gostar, assim, dá um nervoso da prova de anatomia, assim, porque você não sabe o que vai. Quer dizer, você sabe o que você vai encontrar, né? Que você viu no laboratório, né? Você viu nas aulas práticas. Mas lembrar aí são uns 500, né? E aí também o tempo varia, né? Tem professores que deixam menos tempo, tem professores que deixam mais tempo que outros. E assim, é uma prova que eu ficava um pouquinho nervosa, né? Aí tem que ir de jaleco, né? De tênis, de calça, porque é a vestimenta do laboratório de anatomia, assim como é na aula de anatomia, né? Inclusive, um dos meus últimos grupos de anato está aqui, Luiz, a Júlia e a Mayara. E aí a gente ia, né? A gente tem os grupos de anatomia, que é basicamente, né, um grupo de pessoas que você sempre vai estar estudando nas mesas, porque você não meio que tem aula sozinho, né? Você monta o seu grupo e aí vocês vão estudando juntos a aula de anatomia, tem os professores para auxiliar também, mas a gente tem aula teórica, né? E depois na aula prática a gente vai vendo as peças, leva o atlas, leva o roteiro que os professores dão, né? De peças, de estruturas que a gente tem que ver. E aí nessa prova prática é o que a gente
viu, né? E os professores vão cobrar da gente. Sobre as aulas, né? Tipo, de histologia e embrio, né? Essas lâminas a gente também vê nas aulas, claramente, né? Nas aulas práticas de histologia e nas aulas de embriologia. E aí, os professores também cobram o que a gente viu na aula. Bom, falar um pouquinho sobre os casos motivadores que eu também comentei no vídeo do currículo novo. Então, se você não viu, vai lá ver depois desse vídeo. E os casos motivadores são casos para motivar ou desmotivar os estudantes. Brincadeira. Mas assim, os casos motivadores são casos que aconteceram no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, HCFMB, e a gente tem, é óbvio, né, a gente não tem a identidade do paciente, etc. E os professores médicos lá que estão neste módulo vão escolher um caso pra gente e a gente vai trabalhar as matérias que a gente tá vendo com base nesse caso. É um trabalho à parte, tá? A gente tem as aulas normais de fisiologia, embriologia, histologia, etc, pipipipopopó. E nesses casos, a gente tem esse caso, a gente vai trabalhar essas matérias, né? É um jeito da gente já fazer essa conexão do que a gente tá vendo, por que a gente tá aprendendo isso. E a gente trabalha nessa parte com tutoria. A gente é dividido em grupos. Na maioria das vezes, o ano passado, a gente foi dividido em grupos de ordem alfabética. Acredito eu que eram de 10 a 15 pessoas. Graças a Deus, sempre deu sorte, sim. Não me lembro de ter tido muitos problemas com grupos assim. Era um grupo que trabalhava muito bem, não dá pra dizer de todos, né? Porque nem sempre é assim na faculdade. Mas é assim, a gente recebe essas perguntas, tem que respondê-las com base nas matérias, né? Correr atrás para responder. E alguns têm apresentação em PowerPoint, outros é só um relatório, outros a gente só vai lá na frente da sala, responde, chama outro grupo para ver se precisa complementar, etc. Mas aí já é uma parte mais tutoria, né? Que um médico, um professor do módulo, ele vai estar lá orientando a gente às vezes tem encontros com eles pra gente falar o que a gente tá pesquisando e ter essa comunicação. Mas basicamente, na maioria das vezes, o grupo a gente resolve, tipo assim, sozinho, né? A gente divide as questões pra ver quem vai trabalhar melhor com o quê e vai complementando o trabalho, tipo, no Docs compartilhado, numa apresentação compartilhada, pra que todo mundo tenha acesso a tudo. Então, as notas, basicamente, esses módulos mais biológico-funcionais são baseados nisso, nas provas teóricas, práticas e nos casos motivadores. A gente tem também o IUSC, que foi uma matéria que eu também já comentei no vídeo sobre o currículo novo. E a avaliação nesse IUSC é diferente das outras matérias. A gente não costuma ter prova, a gente tem avaliação por meio das nossas narrativas, autoavaliação. É uma matéria mais diferente. E essas narrativas, né, são narrativas que a gente tem que fazer com base nas visitas domiciliares, quando a gente foi visitar tal lugar, quando a gente foi na UBS, na unidade de saúde da família, etc. E aí já é uma avaliação diferente, porque tipo, é uma narrativa mais aberta, sabe? Os professores vão ver como você viu esse processo, como que funciona pra você e tal. Na maioria das vezes eles não pedem uma narrativa muito descritiva, sabe? É algo já mais emocional. Mas assim, realmente foi como você viu esse processo. Óbvio, né? Você vai falar o que aconteceu também. E aí essas narrativas a gente tem que entregar, né? Conforme a gente vai fazendo os procedimentos. Tipo, os procedimentos que eu digo, né? Visita na unidade de saúde da família, nas visitas domiciliares, que as visitas domiciliares, assim, a nossa turma ela é dividida em grupos. E a gente vai para bairros de Botucatu. E nesses bairros tem as USFs, tem a Unidade de Saúde da Família. Eu não lembro se tem UBS, acho que não lembro. Mas aí a gente vai e a gente tem contato com essa unidade e também com as pessoas que estão cadastradas lá para fazer as visitas domiciliares. E a gente vai lá para começar a treinar isso, né? Óbvio, também tem acompanhamento dos professores, a gente tem as aulas teóricas antes de realizar as visitas com os temas específicos. No primeiro ano a gente está dedicado aos bebês, né? Então a gente vai em casas com bebês. No segundo ano a gente já é mais pra família, né? Dedicado à família. No terceiro ano não sei se vai ter ou se vão ser os idosos. Eu não me lembro muito bem, ou se é só no segundo ano. Não lembro, mas também é bom falar que no IUSC não tem só medicina, tem enfermagem também e alguns outros cursos também, como a nutrição, pode fazer essa matéria como optativa. As outras matérias valem um pouco, sabe? Tem matérias que é atividade por aula, que é prova, por exemplo, as eletivas, né, que a gente pode escolher, também varia muito de acordo com a eletiva, se tem seminário, se tem prova, se tem atividade por aula,
etc. Então, sabe, é algo que realmente você pode escolher, quer dizer, você pode escolher não, é óbvio, mas que depende muito da matéria que você tá cursando, assim. Sobre as notas, algo um pouco importante. Basicamente, a média da medicina na Unesp é 7. E essa média, né, vai conforme as suas notas da prova, dos trabalhos, casos motivadores e, dependendo da matéria, né, com a nota que você obteve nessas avaliações. E aí, se você não tira 7, se você tira entre 3 e 7, e 6,9, né, no caso, assim, você tem que fazer o provão, que aí já é uma prova com todo o conteúdo que você viu, né? Porque na maioria dos modos a gente tem algumas provas, alguns trabalhos, né? Já no provão é uma prova com todo o conteúdo desse módulo, e aí você tem que tirar 5. Aí a nota desse provão é 5. Aí, se eu não me engano, vai pro histórico, falando, né, que você atingiu tal nota através do provão. E aí, caso na primeira média você já tire menos que 3, ou você vá pro provão e também não atinge a média 5, aí você vai fazer a segunda época, que se eu não me engano também é tipo um provão também, né? Você tem que fazer a prova e aí também tirar nota 5. Caso você não passe também na segunda época, aí você tem que refazer a matéria, por exemplo, no outro ano, né? Refazer com a outra turma. E aí, se eu não me engano, o esquema é a mesma coisa, né? Você tem que passar pela média, etc. E acho que de notas é basicamente isso. A média da medicina é 7, aí você tem que fazer as provas, etc. É uma média um pouco alta às vezes, eu acho, né? Talvez não tinha necessidade de ser 7, mas fazer o quê? Não dá pra escolher. Bom, gente, eu acho que sobre provas, trabalhos, essas coisas, foi isso, geral, que eu consegui lembrar de dar pra vocês. Qualquer outra dúvida, algo mais específico, você pode deixar aqui embaixo. Tô sempre de olho nos comentários pra responder, pra gente conversar um pouco. Também se você faz outra faculdade, me fala como é que funciona as provas, os trabalhos, as médias, né? E é isso. Agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui, né? Muito, muito obrigada. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com alguém que você saiba que pode ter interesse nesse tipo de vídeo e também se inscrever ou conferir lá o meu canal, tem outros vídeos, né, sobre esse mesmo tema e de outros temas também. E ano que vem, né, certo, se a vacina chegar, por favor, vem vacina, a gente vai ter vlogs, vou mostrar um pouquinho mais como é que é a rotina. E é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.